Se você ainda não teve a oportunidade de abraçar o irmão que está do lado, por favor, faça isso como a gente fez de manhã. Vamos repetir agora. Bom estar contigo. Fala isso para o seu irmão, ser teu ombro amigo. Vamos lá. Bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança que a vida em Cristo nos ensinou. Bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança que a vida em Cristo nos ensinou. Quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança que a vida em Cristo nos ensinou. Bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança que a vida em Cristo nos ensinou. Quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Em perfeita comunhão. Em perfeita comunhão. Amém. Aplauda o Senhor. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte
pra sempre, e por ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para ele, por ele, por ele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, e por ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para ele, por ele, sim. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. Muito boa noite, irmão, minha irmã da CIB. Prazer mais uma vez estar aqui compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. E para a gente estar junto aqui, né, refletindo sobre essa série de estudos que nós temos feitos aí agora, iniciando, né, esse novo livro, Dúvida, Como Cultivar Confiança nas Promessas de Deus, 31 devocionais para uma vida melhor, da Elyse Fitzpatrick. E nessa devocional do 4º dia, a Elyse faz um paralelo de forma muito inteligente, que passa um pouco da tese do livro, né, disso que a gente tem estudado. No meio da dúvida, no meio da desconfiança, do não saber, da incerteza, será que é possível a gente cultivar uma fé genuína em Deus e a gente confiar nas promessas de Deus pra gente? Essa devocional do 4º dia, ela vai falar muito especificamente sobre isso, quando ela nos leva de volta ali para a história, duas histórias na verdade, né? Uma que é retratada no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, você conhece muito bem essa história, eu tenho certeza, e outra que é reportada ali no livro de Esther, quando Israel ali estava sob o domínio do Império Persa. Essas duas histórias, de forma muito similares, vão mostrar como o que a gente pode chamar de ter fé em Deus. O que é realmente ter fé em Deus? Será que pura e exclusivamente uma força de um pensamento positivo de que tudo vai dar certo? Ou seria o confiar em Deus, apesar do que quer que venha acontecer, né? Se for dar certo, se for dar errado. Então, esse paralelo é feito de forma muito, muito inteligente aqui no livro, e eu acho que ele tem grandes lições para nos ensinar a partir desses relatos. Bom, só para você entender um pouquinho do contexto aqui, né, as duas passagens ali que essa devocional vai trazer, a primeira ali no livro de Esther, ela acontece ali naquele momento onde o povo de Israel está sob uma ameaça muito grande de extermínio mesmo ali por parte do Império Persa, né? No capítulo 4 ali, Esther, de forma corajosa também, né, se propõe a ir pedir pelo povo e a pedir pela salvação e para que o rei Xerxes poupe o povo desse extermínio que estava sendo tramado ali por trás das cortinas do império. E ela, no capítulo 4 ali, ela vai demonstrar um certo mix de medo pela ameaça, mas também de confiança de que a salvação poderia vir, que Deus poderia salvar o povo ali, né? Então, no capítulo 4, versículo 16 especificamente, ela diz assim: depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, pois se eu tiver que morrer, morrerei. Ou seja, Esther está disposta, mesmo sobre uma constante ameaça de morte, de poder se deparar ali com infração à lei, porque o rei Xerxes tinha designado ali um decreto que proibia qualquer pessoa que não fosse sido chamada por ele, proibia que essa pessoa se aproximasse. Para alguém chegar e falar alguma coisa para ele, essa pessoa precisaria ter sido chamada por ele próprio, né? E Esther meio que infringe essa lei e ousadamente busca a presença ali do rei para pedir para que o rei poupe o povo de Israel, né? Então ela diz: olha só, eu preciso fazer isso, eu tô com medo, eu tenho medo dessa ameaça aqui de extermínio do nosso povo,
e eu vou infringir essa lei, porque eu preciso ousadamente pedir ao rei que poupe o povo. E ela diz, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então, mesmo na incerteza, ela toma um passo ousado de fé, acreditando que Deus ali vai de alguma forma conseguir salvar o povo, né? E da mesma forma, no episódio que você muito bem conhece, certamente, na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego haviam sido solicitados, assim como todo o povo de Israel, que dessa vez estava cativo na Babilônia, para que se curvassem a uma imagem de Nabucodonosor, né? Pedindo para que todo mundo se adorasse aquela imagem ali, uma estátua de ouro. E de todo o povo, Sadraque, Mesaque e Abednego se negam a se curvarem e a adorarem a Nabucodonosor, a imagem dele feita ali, né? E aí no versículo 17 e 18 do capítulo 3 de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei Nabucodonosor, falando: o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos da fornalha, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba que ainda assim não nos curvaremos à sua imagem de ouro. Ou seja, eles confiavam e tinham fé que Deus poderia livrá-los da punição que era cabida para quem não se curvasse àquela imagem. Mas, de todo modo, eles tinham a plena convicção de que mesmo se Deus escolhesse não nos livrar, eles não se curvariam perante aquela imagem. Então, você já está conseguindo fazer o paralelo entre as duas histórias? Nas duas histórias, nós temos casos de pessoas que não tinham certeza do que ia acontecer. Nas duas histórias, nós temos casos de pessoas que tinham medo, tinham insegurança e não tinham certeza se tudo ia correr da forma com a qual eles esperavam. Mas nos dois casos, todos os personagens aqui envolvidos tinham certeza de que o melhor a se fazer era confiar em Deus e obedecer a Deus apesar das minhas dúvidas, apesar de eu não saber se vai dar certo, apesar de eu não saber se vai acontecer o que eu quero que aconteça, eu terei fé e confiarei nas promessas de Deus e vou obedecê-lo, sendo feita a vontade, aquilo que eu acho que tem que ser feito ou não. Para a gente pensar um pouco mais especificamente, o que é realmente fé, né? O que é ter fé? A Alice Fitzpatrick, nesse trecho aqui do livro, ela vai falar, né, eu vou ler exatamente as palavras que ela disse aqui, né? A fé não ou a fé não diz, eu sei que todas as coisas sairão do modo que espero. Ao contrário, ela diz, eu não sei como Deus escolherá agir. Talvez ele me livre, talvez não. Mas se ele não o fizer, estou pronto para morrer. Ou seja, é muito diferente de tudo que a gente tem visto aí, né, ultimamente. E de muitas formas, é muito diferente também da forma como nós agimos. Na maioria das ocasiões, a gente é tentado a ter fé, ou de achar que nós temos fé, tendo simplesmente ali uma força de pensamento positivo, né? Nós confundimos fé com aquela chamada energia positiva de acreditar que as coisas vão dar certo, e isso não é ter fé de forma bíblica, né? A fé bíblica não é essa. A fé bíblica é aquela que é demonstrada por Esther, demonstrada por Sadraque, Mesaque e Abednego, que deposita a sua confiança em Deus, apesar do que venha a acontecer. Sem importar se Deus fará aquilo que eu espero ou não, eu confiarei em Deus e confiarei nas promessas dele para a minha vida. Isso é ter uma fé bíblica, uma fé que vem de Deus realmente. E uma coisa muito interessante é de que, apesar disso parecer como sendo algo que nos traz mais insegurança, né, mais dificuldade, né, como assim, nem na hora de ter fé, de acreditar, eu consigo realmente confiar que tudo vai dar certo. Apesar de soar como sendo um contrassenso, na verdade isso nos enche de esperança e nos liberta dessa necessidade de termos que sempre esperar que tudo aconteça da forma como nós queremos, né? Na verdade, isso nos ajuda e nos impulsiona a dependermos completamente de Deus, né? Esther não era naturalmente forte, não tinha naturalmente essa fé firme, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também não, né? Os chamados pais da fé, os heróis da fé aí da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, até Davi, esses grandes, Moisés, essas grandes figuras que nós muitas das vezes pintamos como sendo caras de fé inabalável, não eram pessoas que tinham uma fé completamente robusta e somente por conta da força de pensamento que eles tinham de acreditar que tudo daria certo. Não, eles por muitas vezes fraquejaram, por muitas vezes duvidaram de situações
nas quais Deus claramente tinha falado algo para eles ainda assim refrearam e não fizeram o que Deus queria que eles fizessem por falta de fé e de confiança nas promessas deles. Então eles não ficaram conhecidos como heróis da fé pela sua capacidade de acreditar que tudo vai dar certo. Eles ficaram conhecidos como heróis da fé porque eles confiaram, após esses episódios, passaram a confiar em Deus, independente do resultado das suas vidas. Essas pessoas começaram a entender que a fé verdadeira é a fé que deposita a sua confiança em Deus, independente do que aconteça. Então, eu acho que esse é um grande ensinamento, uma grande lição que nós podemos ter e trazer para a nossa vida hoje mesmo, né? Quantas vezes nós não agimos dessa forma, não é mesmo? E a Bíblia vai dizer, por esses relatos e em muitos outros, que isso não é ter fé. Fé é confiar em Deus, confiar nas suas promessas. A gente não precisa não ter perguntas. Uma fé bíblica não é uma fé que vai completamente, de forma unânime, responder todas as nossas dúvidas e questionamentos. O fato de eu ter dúvidas, de eu ter incertezas, de eu ter, em algumas situações, medo, não quer dizer que eu não tenha fé. Pelo contrário, a fé é aquela que busca obedecer e confiar em Deus em meio às incertezas, em meio às dúvidas, em meio aos questionamentos. Então, isso muda completamente a nossa visão sobre quem nós somos e sobre o que Deus é para nós, né? Nós passamos a deixar de tratar Deus como se fosse só um gênio da lâmpada que faz aquilo que a gente quer e passamos a tratá-lo como Deus do universo, que Ele é soberano, que Ele é onipotente, onisciente e que é sabedor do que precisa ser feito em cada situação da nossa vida, e nós possamos adorá-lo por isso, não por ele fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Então, minha oração para você hoje é que você possa refletir nisso, né? Revisitar ali as histórias dos exilados, tanto Esther com o povo ali de Israel sendo exilado ali na Pérsia, quanto Daniel também, né? Sadraque, Mesaque e Abednego exilados na Babilônia, e analisar e confrontar esses exemplos de vida, esses exemplos de fé bíblica com as atitudes de fé que nós geralmente temos, né? Você no seu dia a dia, a sua fé tem parecido muito mais como simplesmente uma energia positiva, um pensamento positivo de que tudo vai dar certo, ou tem sido uma confiança depositada num Deus que vai fazer aquilo que é melhor para aqueles que o amam, né? Independente de ser aquilo que eu quero ou não. Então, reflita nisso, pense à luz da palavra em como o seu coração pode ser moldado e aperfeiçoado nessa dependência de Deus, nessa dependência da soberania e do grande poder que Deus tem para agir nas nossas vidas da melhor forma possível. Que Ele sabe o que faz, Ele sabe os caminhos pelos quais a nossa vida deve seguir, e mesmo em meio às dúvidas, aos questionamentos que vão surgir, eles são normais, nós somos humanos e nós muitas das vezes nos deparamos com sentimentos de temor, de dificuldade, de às vezes não entender o que Deus está querendo fazer em muitas situações, mas a fé bíblica e esses exemplos de fé ao longo das Escrituras vão nos mostrar que o modelo de fé que Deus quer que nós tenhamos é um modelo de fé que, mesmo com esses questionamentos que Deus sabe que nós temos, mesmo com essas dúvidas que Deus sabe que nós temos, nós continuamos confiando e depositando a nossa fé nas promessas que Deus tem para nós e na sua soberania, no seu grande poder para agir sobre as nossas vidas, independente das minhas dúvidas. Que isso seja um encorajamento para você, saber que tudo está caminhando, como a Bíblia fala, para o bem daqueles que amam a Deus, possa inundar o nosso coração a partir de uma fé que deposita tudo em Deus e nada em nós. Então, fique com Deus. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós aqui durante esse restinho de semana, que a gente possa refletir nessas verdades e aplicá-las na nossa vida para cada vez mais parecermos com Cristo.